Bom, eu quero falar de um tema aqui delicado, porque na política, por vezes, a gente vivencia, obviamente, ambientes assim mais hostis, a gente vê que alguns escolhem o caminho da falta com a verdade, de fakes, de deep webs, que eu até tenho um projeto para a Semana de Conscientização nessa linha, porque, inclusive, leva ao suicídio de muitas meninas e mulheres. Alguns escolhem fofocas, o caminho da violência, de discutir reputação dos outros, ao invés de discutir ideias, projetos, enfim, ideias. E o problema é quando isso parte por parte de pessoas que são remuneradas pela Casa de Leis, que aqui deveria ser referência, obviamente, de exemplo, de moralidade, de ética, né? E nós não podemos ser coniventes de jeito nenhum com determinadas situações. Então, ontem, só para vocês terem uma ideia, a Justiça Eleitoral determinou multa diária de R$5.000 para que uma servidora nomeada em um gabinete de vereador da base do prefeito se abstenha de espalhar fake news. E aí a gente vê a dimensão, R$5.000. Aparentemente, essa mesma servidora, algumas semanas atrás, jogou um copo d'água no rosto de um cidadão aqui no interior da Câmara Municipal e o sujeito parece que foi servidor dessa Casa de Leis. E, em outra época, teve até requerimento nesse plenário para avaliar a conduta de servidor, de assessor, de outro gabinete, e que foi exonerado pela mesa, mas, nesse caso, a gente ainda não sabe o que vai virar, mas está na Justiça. O que me preocupa, e sempre eu pontuei aqui, é que a gente tenha, obviamente, né, mesmos pesos, medidas para todos os servidores e assessores da casa. Então, há aqueles que são de vereadores da base, aqueles que são de vereadores independentes, aqueles que são de vereadores da oposição, que o tratamento e a punição e os questionamentos sejam os mesmos. Então, a gente precisa dessa mesma régua e da mesma conduta ética. A gente tem uma comissão na casa também, que precisa ser provocada para funcionar, questão da comissão de ética, para avaliar conduta moral, comportamento, enfim. Porque não pode tudo, né? Aqui é uma casa de leis. E também é estranho ter colega vereador acostumado a querer tomar, por exemplo, celular de assessor à força, empurrar cidadãos de bem em contextos aqui no plenário, né? Então, o que esperar da assessoria desse sujeito? E nessa linha, eu costumo dizer que a assessoria tem a cara, tem o perfil, tem o estilo do vereador e da vereadora. E é fato, a gente tem observado isso. Também, recorrentes multas, por bem, essa casa faz... É importante que a gente verifique que, por vezes, tem servidores que recebem recurso de dinheiro público e que estão tendo que pagar multa por conta de fake, de deep web ou de fake news. Então, eu lembro um caso recente de um cargo comissionado nomeado pelo prefeito e o seu vice, e que a função dele parecia não ser trabalhar para a cidade, mas sim passar o seu tempo, sua carga horária, que deveria ser de trabalho, fazendo fofoca e fake nas redes sociais, e, inclusive, com equipamentos da própria prefeitura. E é óbvio que foi também alvo de ação judicial e de condenação. Então, eu estou ponderando aqui o quanto que é importante, realmente, essa casa ser exemplo, ter parâmetros éticos para o trabalho, né, e que as punições sejam feitas. É essa reflexão que eu queria fazer no dia de hoje e que a gente espera que esse tipo de situação não aconteça mais. Obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.